Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as principais classes funcionais de compostos orgânicos. Qual a motivação que nós temos para estudar esse assunto? Bom, considerando a substância A, que é uma substância orgânica, composta por 2 átomos de carbono, 4 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, o que nós percebemos? Nós percebemos que essa substância, experimentalmente, ela não reage com o bicarbonato de sódio, NaHCO3, e reage com o permanganato de potássio, cuja fórmula é KMnO4. Bom, ela não reage com o bicarbonato de sódio porque ela não tem caráter ácido. O bicarbonato de sódio ele é um sal de caráter básico. E para reagir com esse sal de caráter básico, é necessário ter um caráter ácido. Que aí a gente tem aquela ideia de neutralização. No entanto, essa substância A ela é passível de sofrer oxidação. E por isso que ela reage com o permanganato de potássio, que é um excelente agente oxidante. Ok? Se nós olharmos agora a substância B, ela se parece ou não com a substância A? Existem diferenças? Se você olhar com calma, você vai ver que existe diferença sim. Nós agora temos na molécula da substância B um oxigênio a mais do que na substância A. Isso significa que essa substância é mais oxidada e ela chegou a um patamar de oxidação máximo para as condições reacionais pensadas para a substância A. Então, é esperado que essa substância que tem B, que tem uma característica ácida agora, por que eu sei que a substância B tem uma característica ácida? Porque esse hidrogênio que está diretamente ligado ao oxigênio, ele é um hidrogênio ionizável, devido à grande diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio. Essa ligação ela se rompe facilmente e esse hidrogênio é disponibilizado para o meio, né, num processo que a gente chama de ionização na forma de H+. Então ele libera H+, no meio, ele é considerado ácido. No caso, é um ácido orgânico. Então, já que substância B é um ácido, vocês acham que ele reagiria com sal de característica básica, como é o caso do bicarbonato de sódio? Sim, ele reage. E, conforme a gente pode perceber nesse quadro amarelo, no segundo quadro amarelo. Só que ele, por já ser uma substância que já atingiu o seu grau máximo de oxidação, ele não reage, ele não continua mais a reagir com o KMnO4, com o permanganato de potássio. Tá certo? Então, a substância A tem as suas propriedades físicas e químicas diferentes das propriedades da substância B. Agora, se a gente imaginar essas duas substâncias que apareceram, substância X e substância Y, o que elas têm em comum? Se você olhar X, quantos oxigênios tem na molécula? 2 ou 1? Você vai observar que a substância X tem um oxigênio na molécula. Então, ela se assemelha muito mais à substância A do que à substância B. O que isso significa? Ora, você tem razão. Significa que as substâncias X vai ter as mesmas propriedades da substância A. E se você olhar a substância Y, com 2 oxigênios na sua molécula, você vai ver que ela tem isso em comum com a substância B. Então, o que a gente pensa das propriedades de Y? Olha, fica fácil. A gente sabe que ela vai ter as mesmas características, as mesmas propriedades da substância B. Certo?
Pois bem, através das observações de muitas semelhanças, inclusive as que observamos no slide anterior, temos o seguinte conceito. Classe funcional ou função química é um conjunto de substâncias que apresentam semelhanças na fórmula estrutural e, por consequência, possuem propriedades químicas semelhantes. Então, vocês podem perceber aqui nessas fórmulas estruturais que tanto a substância A quanto a substância X, elas são aldeídos. Pertencem à função química aldeídos, cujo grupo funcional, que é um conjunto de átomos característicos dessa função química, se baseia no carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio. Esse grupo aqui. Ó. Já a substância B e a substância Y, elas têm em comum esse grupo funcional, que é esse conjunto de átomos característicos, C+OH, em comum, significando que elas são ácidos orgânicos, chamados ácidos carboxílicos. Tá? Então, a grande motivação da gente estudar as classes funcionais dentro da química orgânica é prever as características, as propriedades das substâncias que têm grupos funcionais em comum, ou seja, pertencem à mesma função química orgânica, certo? Dentre as principais classes funcionais dos compostos orgânicos, eu trouxe para vocês essa tabela retirada do livro Química na Abordagem do Cotidiano, de Francisco Miragaia Peruso e de Eduardo Leite do Canto, trazendo o que é mais cobrado e que eu tenho para mim que é o mais importante vocês saberem. Então, qual a classe funcional corresponde ao hidrocarboneto? Hidrocarboneto, então, conforme vocês podem ver, está relacionado ao grupo funcional carbono e hidrogênio. Compostos que contêm exclusivamente em sua fórmula carbono e hidrogênio são os hidrocarbonetos. Nós vamos, obviamente, mais para frente, falar sobre essas classes funcionais separadamente. Aqui, simplesmente hoje, nós vamos estar reapresentando, porque isso já foi visto em sala de aula, nós vamos estar reapresentando aqui esses grupos funcionais, porque é importante a gente manter isso em dia na nossa memória. Aleto orgânico. O que é o aleto orgânico? Vai ser o composto orgânico, que a gente já sabe é aquele que tem como base uma cadeia carbônica, onde eu vou ter a essa cadeia carbônica átomos de halogênios ligados. Os halogênios são os elementos lá do grupo 17, da antiga família 7A. Né? Flúor, cloro, bromo e iodo. Então, quando eu tenho esses halogênios ligados a uma cadeia carbônica, eu tenho um aleto orgânico. A função química álcool, conforme vocês podem perceber, a função química álcool é aquela que tem hidroxila ligada a um carbono. Só que esse carbono tem um detalhe importante. É um carbono que nós chamamos de carbono saturado, porque ele só faz ligações simples, conforme vocês percebem nesse carbono aqui. Ainda dentro de funções químicas que contêm hidroxila, destacamos em seguida aqui o fenol. Certo? Muitos estudantes costumam até confundir e errar em provas a função álcool com fenol e enol. Mas veja bem que é fácil gravar a diferença entre eles. O álcool, conforme nós falamos, a hidroxila ligada a um carbono que só faz ligação simples, carbono saturado. O fenol é sempre quando eu tenho a hidroxila diretamente ligada a um anel aromático, conforme vocês estão vendo aqui, olha. Um anel aromático, hidroxila diretamente ligada a ele. Já o enol é quando a hidroxila está ligada a um carbono insaturado. Veja bem que esse carbono aqui é um carbono insaturado porque ele está fazendo aqui uma dupla ligação. Tá certo?
Continuando ainda, entre as principais classes funcionais de compostos orgânicos, nós temos ainda em funções oxigenadas, né, por isso funções orgânicas contendo oxigênio, o éter. O éter, conforme vocês percebem, o grupo funcional dele é um oxigênio entre dois carbonos. Um oxigênio se ligando a um carbono de um lado e um carbono de outro, tá certo? Um oxigênio entre dois carbonos, éter. Sempre que a gente vê essa situação, a gente, sem medo de errar, a gente pode falar que é um éter. Já o aldeído é quando eu tenho C-O-H. Esse é o grupo funcional. Cetona, ainda dentro das funções oxigenadas que contém a carbonila, repare aqui nessa figura aqui, a carbonila se caracteriza pelo carbono fazendo dupla ligação com o oxigênio. Isso sempre é uma carbonila, C-O. Então, cetona eu tenho essa carbonila, C-O, conforme vocês observam aí, só que esse carbono, que é o carbono da carbonila, ele é um carbono secundário, ou seja, ele também está ligado a outros dois carbonos por meio de uma ligação simples. É o caso do grupo funcional de cetona. O ácido carboxílico é a função química orgânica que tem o grupo funcional C-O-OH, conforme nós vimos anteriormente lá nos slides anteriores, que era a substância B e a substância Y, certo? Destacando que esse oxigênio aí está ligado ao hidrogênio e esse hidrogênio ele é ionizável devido à diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio. Outra função muito cobrada nos vestibulares, que cai bastante no Enem, é a função éster, onde a gente percebe a carbonila e agora eu tenho um outro oxigênio ligado a esse carbono da carbonila. Na verdade, esse outro oxigênio que está ligado ao carbono da carbonila, ele está entre dois carbonos. Tá? Então, esse grupo é um grupo característico da função éster. Temos ainda o anidrido, que é bom a gente saber um pouco, mas é mais raro a gente ver exercícios cobrando a função anidrido. É um oxigênio entre dois carbonos de carbonila. Tá? Então, uma carbonila de um lado, a carbonila do outro lado e o oxigênio no meio, tá certo? Esse é o anidrido. Partindo para as funções nitrogenadas, ou seja, que contém nitrogênio, eu tenho uma amida, conforme vocês percebem aí, quando o nitrogênio está diretamente ligado a uma carbonila. Então, todas as vezes que o nitrogênio estiver ligado a uma carbonila, eu tenho amida. Nitrocomposto é quando eu vou ter o grupo NO2 ligado ao meu composto orgânico. Amina, aí vai variar entre amina primária, secundária e terciária, quando eu tenho NH2 ou NH ou N, e essas três ligações aí podem ser todos os nitrogênios originados lá na amônia, que é NH3, substituídos por radicais orgânicos, dos mais variados. Então, tem uma amina trissubstituída, né? É uma amina terciária, ligada a um composto orgânico, tá? A um carbono, que é um carbono que vai estar lá dentro da cadeia carbônica. Eu tenho nitrila ainda, que é o carbono, fazendo uma ligação com nitrogênio. Na verdade, a ligação entre carbono e nitrogênio aqui é uma ligação tripla, né? Porque eu sei que o nitrogênio ele faz 3 ligações, ele tem 5 elétrons na última camada, e o carbono faz 4 ligações. Eu tenho grupos também funcionais, classes funcionais, que contêm enxofre. É o caso do ácido sulfônico, onde eu vou ter o meu composto orgânico, esse grupo SO3H, o grupo sulfônico ligado. Eu tenho grupo tiol, que é o enxofre ligado ao hidrogênio, ligado ao meu composto orgânico. E eu tenho ainda sulfeto, que é o enxofre ligado ao meu composto orgânico. Talvez como um heteroátomo dentro de uma cadeia carbônica, ok? Um detalhe ainda importante a gente falar é de composto organometálico.
que é aquele composto onde eu tenho um metal ligado a carbono. Beleza, pessoal? Então, esses são os principais grupos ou classes funcionais dos compostos orgânicos. A ilusão, bom, eu penso que a ilusão a gente tentar guardar isso tudo de uma só vez. Na verdade, a dica que eu dou para vocês é sempre procurar exercícios que abordam esse tipo de reconhecimento de classes funcionais para treinar, sempre estar treinando. Então, para estimular isso um pouquinho, eu selecionei aqui para vocês alguns exercícios para a gente fazer junto. Então, esse exercício 27 da questão do vestibular da Universidade Católica de Pelotas, né, UCPEL, ele fala o seguinte: identifique as funções orgânicas presentes no composto abaixo. Então, se vocês observarem, eu tenho hidroxila ligada a um carbono que só faz ligação simples, um carbono saturado. O que é isso? Isso é álcool. Então, eu tenho a função álcool aí. Outra, nitrogênio ligado a um carbono, e esse carbono não tem uma carbonila, não é um carbono de uma carbonila. Então, isso daí é uma função nitrogenada chamada de amina. E eu tenho ainda o COOH, destacado em vermelho aí, que é uma forma condensada de escrever o grupo COOH, é o grupo referente a ácido carboxílico, os ácidos orgânicos. Então, facilmente a gente chega à conclusão que a resposta é a letra A. Ok? Esse outro exercício aqui fala o seguinte: um professor solicitou aos alunos que escrevesse uma sequência de compostos orgânicos que contivesse, respectivamente, um álcool, um éster, uma cetona e um aldeído. A sequência correta está representada em... Então, começando pela letra A, CH3OH, hidroxila diretamente ligada a um carbono que só faz ligação simples, álcool, beleza. Segundo composto, da letra A, um oxigênio entre dois carbonos. Isso não é um éster, isso é um éter. Então a letra A está descartada. Então a gente pode pular para a letra B. O primeiro composto, aí na letra B, esse daí, anel aromático diretamente ligado à hidroxila. Isso não é um álcool, conforme o professor solicitou. Isso é um fenol. Então a gente descarta já de cara aí a letra B. Letra C, CH3C, CHO. Esse composto aí, CHO, é uma forma condensada de escrever COOH, grupo funcional de aldeído. Então, como o professor queria álcool, não é a questão C também. Questão D é um composto semelhante ao primeiro composto orgânico da letra C, então a gente chega à conclusão que a resposta só pode ser a letra E, onde, embora eu tenha nesse primeiro composto o anel aromático, a hidroxila não está diretamente ligada a ele. Então não é fenol isso, e sim um álcool. O segundo composto, esse grupo aqui, é característico de um éster, uma forma condensada de se escrever COOH. Esse outro composto aqui, esse carbono, é um carbono secundário, referente a uma cetona. E o último, esse grupinho que nós já falamos, CHO, é o grupo referente ao aldeído. Então, resposta, letra E. Continuando, nessa questão 33 aqui agora, fala o seguinte: abaixo são fornecidas as fórmulas estruturais dos compostos A, B, C e D. Beleza? Estão aí, analisem com calma e vamos lá. De acordo com as fórmulas estruturais acima, são feitas as seguintes afirmações. O composto A possui caráter básico
e forma uma amida ao se reagir com o composto D? Olha, se vocês observarem, eu tenho no composto A NH2 ligado a um carbono, numa cadeia carbônica. Como não tem carbonila, é uma função nitrogenada que nós chamamos de amina. Como o nitrogênio ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele tem dois elétrons, ou seja, um par de elétrons não ligante. Esse par de elétrons não ligante ele pode ser compartilhado, ele pode ser doado. Então entra na questão lá da definição de base de Lewis. Base de Lewis é aquela molécula que tem elétrons disponíveis para serem doados para ligações químicas. Então todas as aminas, por ter esse par de elétrons não ligante, vão ser bases de Lewis, ou seja, toda amina tem caráter básico. Isso é fato. Beleza? E, baseado nesse mecanismo que a gente destacou aqui em vermelho, todas as vezes que eu reagir um ácido carboxílico com uma amina, e eu fornecer calor para que essa reação aconteça, eu vou produzir uma amida e água. Tá certo? Então, a questão 1, a afirmativa 1, ela é verdadeira. Vamos para a afirmativa 2. O composto B é um éster denominado metanoato de propila? Olha, o composto B realmente, por esse grupo funcional aqui, que vocês podem perceber, ele é um éster. No entanto, a gente já tinha falado sobre isso, mas é importante relembrar, os ésteres eles são produzidos em reações entre ácidos carboxílicos e álcoois, chamados de reações de esterificação. E no caso, na hora de dar o nome do éster, primeiro vem o nome derivado da parte derivada do ácido carboxílico, que é essa parte aqui. Então, na verdade, o nome não é metanoato de propila, e sim propanoato de metila. Beleza? Porque eu dou preferência à primeira parte do nome, que vai ter esse sufixo ato, é a parte que veio da molécula que veio do ácido carboxílico. Certo? Então, a alternativa 2, a afirmativa 2, ela está errada. Afirmativa 3. O composto C é um álcool aromático ramificado? Não, álcool aromático está de brincadeira comigo, né? Se eu tenho hidroxila diretamente ligada ao anel aromático, isso é um fenol e não um álcool aromático. Está errada. E por fim, a afirmativa 4 fala o seguinte: o composto D é um ácido carboxílico que possui 2 átomos de carbono primário? Olha, se você olhar, esse grupo funcional corresponde a ácido carboxílico. Carbono primário, conforme nós já falamos em aula anterior, é aquele carbono que está ligado a um outro átomo de carbono. Então, esse carbono aqui da extremidade, ele é um carbono primário, não é secundário. Esse segundo aqui, ele é um carbono secundário, porque está ligado aos outros dois. Esse daqui também é. E esse aqui é um carbono primário. Então, eu tenho 2 carbonos primários, certo? Que é esse carbono e esse carbono, que estão ligados somente a um ou outro carbono. Então, estão corretas as alternativas, as afirmativas 1 e 4, ou seja, a resposta letra D, certo? Temos ainda essa questão aqui, que ela fala o seguinte: neste ano voltaram a ocorrer mortes decorrentes da gripe. É uma questão do ano de 2013, né? Infelizmente, esse ano a gente está tratando com a questão do coronavírus, né? Que é um vírus muito mais agressivo do que esse H1N1 aí da gripe A, né? Que pode ser transmitido de pessoa a pessoa, principalmente por meio da tosse ou espirro, e de contato com secreções respiratórias de pessoas infectadas. Para
enfrentar tal situação, o governo distribuiu para os hospitais públicos o antiviral Tamiflu, que tem como princípio ativo o fosfato de oseltamivir. A estrutura do oseltamivir é representada na figura. Aí nós temos aí a fórmula estrutural da molécula. Na estrutura desse composto são encontradas as funções orgânicas. Se você observar, eu tenho essa aqui destacada, esse grupo funcional aqui destacado em azul, onde eu tenho nitrogênio ligado a uma carbonila, isso é amida. Eu tenho nitrogênio ligado a um carbono que não é um carbono de carbonila, isso é amina. E eu tenho também, aqui destacado em vermelho, carbono dupla O ligado ao oxigênio. Isso daí é éster, o grupo funcional referente ao éster. E eu tenho ainda esse grupo aí, oxigênio entre carbonos. Oxigênio entre carbonos, isso é um éter. Então a resposta só pode ser letra A. Ok? Para finalizar, pessoal, a aula de hoje, nós temos a questão 19. Analise a fórmula estrutural da fluoxetina, composto cuja função é aumentar os níveis de serotonina no cérebro, ajudando a controlar os sintomas da depressão. Aí você tem a fórmula estrutural da fluoxetina. Observa-se nesse composto as classes funcionais. Então veja bem, nós temos nitrogênio ligado a carbono, e esse carbono não é um carbonila, né? Não é carbonila. Então, isso é uma função amina. Eu tenho oxigênio entre átomos de carbono, ligado a 2 carbonos, isso é éter. E veja bem que eu tenho também flúor. Flúor é um halogênio, 3 átomos de flúor ligado a esse carbono aí, destacado em verde. Flúor, halogênio, então isso é um haleto. Beleza? Então a resposta só pode ser a letra B. É importante, pessoal, ressaltar para vocês que isso daqui é só um estímulo para vocês ficarem atentos às principais classes funcionais dos compostos orgânicos, mas é importante vocês se dedicarem constantemente a fazer atividades, exercícios que privilegiam vocês estar sempre relembrando esses grupos funcionais, essas diferentes classes funcionais de compostos orgânicos. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula. Esse daqui, pessoal, estava até me esquecendo aqui, tem esse daqui que eu gostaria de deixar para vocês, tá? Para vocês pensarem sobre ele, sobre essa resposta dessa... Aliás, vamos fazer esse, já que a gente tem ele aqui, vamos fazer, tem um tempinho aqui ainda. A prednisolona é um fármaco pertencente ao grupo dos anti-inflamatórios, esteroides. É um metabólito ativo da prednisona. Logo, é um profármaco que é metabolizado pelo fígado, convertendo-se à forma esteroidal ativa. Sua estrutura é descrita abaixo. Aí vocês têm a fórmula estrutural dele, assinale a alternativa que descreve os grupos funcionais presentes na estrutura da prednisolona. O que a gente observa? A gente observa esses grupos funcionais aí, que é hidroxila ligada a carbono. Certo? Carbono saturado, que não está relacionado com carbonila. Então isso daí é álcool. Tá? Então eu tenho a função álcool aí. Além de álcool, eu tenho esses dois grupos aí, olha. Carbonos de carbonila sendo um carbono secundário, que está ligado aos outros 2 carbonos. Isso aí, cetona. E eu tenho ainda duplas entre carbonos. Duplas entre carbonos corresponde à característica de alquenos, tá certo? Que são insaturações entre carbonos, conforme a gente falou e a gente viu lá já também no nosso estudo presencial, quando a gente tratou de hidrocarbonetos, nós falamos dos alquenos. Então a resposta só pode ser a letra D. Gente, muito obrigado pela atenção. Estudem mais, não fique só por aqui e até a próxima aula.